O anfitrião de Olinda hoje te convida a fazer uma viagem no tempo. Eu estou aqui ficam os 4 cantos de Olinda, ali Ladeira da Misericórdia, este ponto aqui, Rua Bernardo Vieira de Melo. Aqui fica um beco que vai contar um pouquinho a história que eu vou te contar hoje. Esse beco hoje se chama Rua Porto Seguro. Vamos imaginar que na época em que o Brasil era império, o país tinha mais ou menos 5 milhões de pessoas escravizadas vindas da África. Era o país do Ocidente com o maior número de pessoas escravizadas. E a quantidade total das Américas representava 40% aqui, só no Brasil. As pessoas escravizadas eram mão de obra barata, quem fazia tudo. E esses becos aqui, eles têm toda uma relação com as pessoas escravizadas. Por quê? De um lado, um quarteirão de casarões, de outro, mais um quarteirão de casarões, onde moravam os senhores e as senhoras. Rua principal e esse bequinho, que corta 2 quarteirões e que tem o fundo de várias casas. Pois bem, nessa época em que o Brasil era império e que não existiam ainda as formas de saneamento básico, não existia banheiro, uma estrutura organizada de tudo isso, todo mundo fazia as necessidades em pinicos, em recipientes, né, que comportavam esses dejetos, e tudo isso era guardado de um dia inteiro, né? Os senhores guardavam aqueles dejetos, a urina, as fezes do dia inteiro, a noite inteira, e quando era no dia seguinte, pela manhã, essas pessoas escravizadas, com essa determinação, pegavam esses tambores com os dejetos, colocavam nas suas cabeças e levavam por estes becos, saíam pelos fundos das casas e levavam até o mar ou até a parte de rio mais próxima. E durante esse percurso, o líquido que escorria sobre seus corpos acabava criando listras e ficavam marcados de branco. Na pele negra, esses riscos acabam secando na pele e formavam aquelas listras brancas. E essas pessoas escravizadas acabaram sendo conhecidas e apelidadas como tigres. Tigres por conta dessas marcas que ficavam em seus corpos. Um mau cheiro insuportável que ninguém conseguia chegar perto. E aí, esses becos, né, por isso que eu estou aqui, esses becos, eles tinham essa fundamentação também. Eles serviam para que esse grupo, essas pessoas, circulassem sem passar pela rua principal e fizessem todo o seu trabalho por aqui, enquanto os senhores e as senhoras desfilavam pelas ruas da cidade, as principais ruas. Então esse é um trecho da história, né, que chama bastante atenção. Gilberto Freire fala que essa questão do saneamento ter sido um atraso no Brasil vem exatamente também desse período do Império, porque era muito fácil ter uma mão de obra de uma pessoa escravizada a ter que construir um saneamento em casa, a ter que cuidar, né, de um sistema de descarte. Mas a gente aderiu isso e em mais ou menos 1882 é que isso começa a ter fim aqui na região metropolitana do Recife, Recife, Olinda. Esse sistema de tigres ou uso da escravidão para fazer serviço começou a desaparecer. Então era essa história que eu queria contar para vocês, a relação desse beco com a cidade e com a história da cidade. É muito interessante vocês conhecerem hoje, porque até as pessoas podem pensar, meu Deus, como é que faz um beco desse que não passa, consegue passar 2 carros e tal, mas tinha uma finalidade naquela época. Estamos falando de um período que nem existiam carros, né? Então fica aí esse legado triste da história da escravidão no Brasil, da escravidão em Olinda e da criação da estrutura da cidade de Olinda que você encontra até hoje aqui. Fica aqui meu abraço. Se você puder, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam conhecer um pouquinho dessa história. E a gente se encontra no próximo vídeo. Um abraço do anfitrião de Olinda. Tchau, tchau.